Amigos do esporte, muito boa noite. Uma satisfação muito grande voltar a estar com vocês nos seus lares. Olha, ontem à noite a gente não estava aqui porque um problema técnico na televisão, problema de raios no final de semana, e acabou tirando a televisão do ar ontem, e aí foi reprisado um programa, aí o pessoal até pôde nos acompanhar, uma reprise de um programa. Mas um lado é ruim, né? A gente fica uma noite sem poder estar com você, sem poder estar aqui fazendo isso, mas por outro lado muito bom, porque as manifestações de carinho, a preocupação, até porque a gente estava meio resfriado, gripado na semana passada, alguns jornais a gente não apresentou, e à noite fazendo o esporte quase sem voz. E aí as pessoas tudo preocupadas, ligando aqui para a televisão, mandando mensagem através do Face, mandando através de e-mail, nos ligando por nosso celular também. Então, isso a gente sente o carinho, né? E eu gostaria também de pedir desculpa para o pessoal da natação, da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, que ontem estavam programados, todos viriam aqui, alguns atletas viriam aqui, alguns treinadores, e a gente teve que na última hora cancelar porque nós não estaremos no ar ao vivo. Então peço desculpa hoje pessoalmente aqui, mas estamos reprogramando a vinda deles no nosso programa, com certeza estarão conosco. E hoje na terça-feira, como sempre, está ele conosco, o Daniel. O pessoal estava preocupado também na sexta-feira, não apareceu, mas lógico que ele tinha um compromisso e foi atender o compromisso dele. A gente estava aqui com o Ricardo Ramo, que foi outro sucesso, né? O pessoal muito feliz com a vinda dele, inclusive recebi uma mensagem do Japão, do Marquinhos Trancourt, que nos acompanha e nos assiste, e disse que também em dezembro estará aqui em Novo Hamburgo e já quer de antemão dizer que participar do programa. Vai ser uma alegria muito grande trazer o Marquinhos aqui, que sempre é um papo muito importante, assim como foi o Ricardo Ramos, que esteve aqui conosco na sexta-feira e vai estar aqui de novo antes de voltar, né? Ele que está de férias aqui no país. Mas nas terças-feiras está de volta aí o Daniel. Boa noite, Daniel, satisfação? Boa noite, boa noite. Eu acho que é melhor se eu pegar o microfone, né? Porque boa noite. Está sem fio, né? É verdade. Boa noite, Valdir. Boa noite ao pessoal de casa. Estamos aí com muitas informações pertinentes ao futebol gaúcho e também ao futebol nacional. Futebol nacional, a seleção brasileira está classificado, né? Em frente, sem o Neymar agora, que já voltou. E quem sabe sem os jogadores agora se unindo mais, sabendo o que tem que fazer. Quem sabe, né? A união faz a força, é o que está acontecendo no Grêmio, sem contratações, mas só com a mudança de um jovem no comando técnico, está lá o Grêmio fazendo aí talvez uma campanha que ninguém esperava, né? Mas que é uma campanha que está fazendo bem para o tricolor gaúcho. O Novo Hamburgo também, com as informações, eu vi que você já está com os carnês, umas coisas que nós vamos falar depois que a gente não entende aqui. Quando lançam uma tabela, aí boto um clássico Novo Hamburgo e Aimoré na primeira rodada, eu venho aqui e critico, porque acho que o clássico não pode ser na primeira rodada, tem que deixá-los preparar, né? E aí agora vai ter duas competições, e numa competição que é mata-mata, vão ser 2 jogos, o Novo Hamburgo pega o Brasil de Farroupilha, e aí o que acontece? Tem o primeiro jogo do Novo Hamburgo lá em Farroupilha, o segundo aqui. E aí começa outra competição. E na outra competição, o primeiro adversário do Novo Hamburgo é o Brasil de novo. Quer dizer, o Novo Hamburgo vai jogar 3 jogos seguidos contra o Brasil de Pelotas. É uma coisa que eu não entendo como é que se faz uma tabela assim.
pode ser que alguém vai dizer assim, o Valdir nunca fez uma tabela, não. Aí a federação poderá, não querendo defender a federação, de repente eles vão dizer que foi por sorteio, alguma coisa. Por sorteio, mas por sorteio tem que ser dirigido algumas coisas. Porque muitas vezes eles fazem... Como é que foi feito o sorteio dos grupos? Eles botaram o Grêmio Internacional, separaram já, e separaram São José e Cruzeiro. Para evitar clássico. Para evitar que os dois times da capital, que o Cruzeiro ainda é considerado da capital, para evitar que tivesse dois da capital. Por exemplo, São José e Grêmio numa, Cruzeiro e Internacional em outra. Então, o que eles fizeram? Eles separaram, eles não botaram para o sorteio. Assim, então, tem que ter algumas coisas, tem que ser dirigida, a gente sabe disso, mas o que vão fazer, né? Está lá, falar nisso, em poucos falaram, mas o presidente da Federação Gaúcha foi reeleito, até porque não teve candidato de oposição, ele foi aclamado. Então, ele por mais 2 anos está no comando da Federação Gaúcha, ele que queria assumir a CBF, acho que até seria uma boa, e ele galgar postos maiores, né? Mas vamos começar... Que faça um bom trabalho no Noveleto nessa nova gestão. Né? Tomara, tomara. Vamos torcer, né, para que tudo ocorra bem. Vamos ver os resultados do Campeonato Brasileiro de ontem. Tivemos aquela rodada desdobrada, começou na quinta e termina na quarta-feira. Termina só na quarta-feira, né? Uma semana para fechar a rodada. Pois eu até não sabia por que será que Fluminense... Mas não, é que a Ponte Preta conseguiu a licença para fazer um amistoso contra o time lá do Ronaldo. Do Ronaldo e do Jeromel, irmão do Pedro Jeromel do Grêmio, e que só deu confusão, né? Porque eles têm o jogador, o Léo Moura, que veio com eles, eu não sei se chegou a jogar ou não, mas estava no Rio, veio aqui, já quase estava se acertando com o Vasco, quase deu uma guerra lá no Vasco, e agora parece que está sendo anunciado pelo Curitiba. E aí o time dos Estados Unidos lá diz que ele tem contrato com o time lá. Então ele tem um contrato em vigor, então não pode ser assim. Então, quer dizer, daqui um pouquinho o Curitiba está correndo o risco de se confirmar esse jogador, de perder os pontos ou ter algum problema de esse jogador não poder jogar, né? O Léo Moura, inclusive, que já havia feito o jogo de despedida do Flamengo. Aí anunciou que estava vindo pro Vasco. O próprio Eurico Miranda já havia anunciado ele e o Ronaldinho, e mais o Andrezinho, aquele que passou pelo Internacional. Ex-Internacional. Então, e também o Herrera, que passou pelo Grêmio, tem o Botafogo atacante. Também. São os contratados do Vasco da Gama e também o Celso Roth. O Celso Roth vem lá, o velho bombeiro. Terceiro ano consecutivo, terceira vez que ele vai reassumir o Vasco da Gama. Tentar tirar o Vasco da... A última vez que ele esteve lá, ele acabou desistindo para assumir o Internacional, que estava na Libertadores e acabou sendo campeão com o Internacional na Libertadores. Campeão, né? Na edição de 2010. Isso. Mas vamos à 8ª rodada? Vamos lá, 8ª rodada, os resultados então. A 8ª rodada... Que começou com o jogo Internacional e Figueirense 0-0, né? Começou na última quinta, Figueirense e Inter 0-0 lá no Orlando Scarpelli, jogo de poucas situações de gol. O Internacional ainda não conseguindo vencer fora dos seus domínios. O Santos, no sábado, fez 1-0 no clássico diante do Corinthians, gol do Ricardo Oliveira. Que é o novo goleador do campeonato, 5 gols. O artilheiro do campeonato. E o Flamengo, no Maracanã, foi surpreendido e perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. Mais uma derrota na conta do Vasco, do Flamengo. O Flamengo agora treinado pelo Cristóvão. O Sport Recife, em casa, fez 2-1 em cima do Vasco. O Vasco agora a lanterna isolada do brasileiro. Grande surpresa o time do Sport, né? Que já é o líder da competição. E invicto. Invicto, por enquanto. Jogou 5 jogos em casa e 3 fora, como o Grêmio. Aliás, só desses que estão até o 5º lugar, o Atlético Mineiro é o único que jogou 4 fora e 4 em casa. Está aproveitando o fator local, então. Isso. O Grêmio em casa fez 1-0 no Palmeiras no sábado à noite. O Grêmio tendo uma boa arrancada com o treinador Roger Machado. E tu me explica para o telespectador de casa o fator da camisa, Valdir. A camisa, 4 jogos com a camisa 3, a camisa em degradê, né? E o Grêmio está conseguindo. Ele venceu na inauguração da camisa,
que foi contra o Figueirense, fez 1-0, depois voltou a vencer vestindo a camisa contra o Corinthians no 3-1, venceu contra o Atlético Paranaense 1-0 e venceu agora contra o Palmeiras, e os jogos, todos eles que o Grêmio jogou em casa com essa camisa. Quer dizer, a camisa foi vendido mais de 50 mil dessas camisas, não tem no comércio para vender, a não ser assim números ou bem pequeno ou bem grande, né? E a procura é grande, mas eu até posso dizer para os torcedores gremistas que a partir de quinta-feira já terá a camisa essa degradê de mangas longas, né? Já que não tem a manga curta, mas já vem a manga longa. Até aí, pelo inverno e também. vem, o pessoal já pode vestir essa camisa. Quer dizer, de repente, os jogadores abraçaram o Roger deu uma motivada, e a própria camisa está dando aí um bom retorno, né? No domingo, o Grêmio que tem pontuação do quarto colocado. De quarto colocado, só perde nos saldos nos critérios. No domingo pela manhã, o Cruzeiro do Luxemburgo perdeu em casa para o Chapecoense por 1-0, grande surpresa da rodada. Olha, o Chapecoense em casa, ele é um páreo duro o jogo de foi roer, mas foi em Minas, e aí ele acabou ganhando, né, com um gol do ex-jogador lá do próprio Cruzeiro. E aí talvez deu uma baixada na bola também do Luxemburgo, 3 jogos, 3 vitórias, estava por cima, né? Então deu uma aliviada. Aliviou um pouquinho. O São Paulo no Morumbi empatou 1-1 com o Avaí, o gol do São Paulo do Souza, ex-Grêmio, e o André Lima, ex-Grêmio, o gol do Avaí. O Avaí aos 47 minutos, e também deu uma como é que é? Uma segurada. No novo treinador aí que veio de fora, que o pessoal já estava contando. Rua Carlos Osório. Que olha, veio um homem com um pensamento diferente, não sei o que, de repente, já com esse empate no último segundo do jogo, deu uma aliviada. Deu uma aliviada. O Atlético do Paraná, em casa, fez o clássico contra o Coritiba, o Atletiba, o resultado final 2-2. 2-2. 2 vezes o Curitiba teve na frente, né? E aí... No final o Atlético buscou empate, e que bucha do Walter, né? O Walter mais uma vez marcando. O Joinville finalmente conseguiu sua primeira vitória no Brasileirão, 2-1 no Goiás. 2 gols do Campos, aquele que teve aí no Caxias, né? Já andou pelo Caxias, o Campos. E o jogo que completa a rodada nessa quarta-feira, no Maraca, 19h30, Fluminense e Ponte Preta. A Ponte Preta que fez amistoso sábado contra o time do Ronaldo e ganhou por 4-0. 4-0, né? E esse jogo, ele influencia o quê? A Ponte Preta já está na frente do Grêmio? Não. A Ponte tem 13, se vencer o jogo, iria a 16. Vai passar pelo Grêmio. E o Fluminense, no momento, está com 11, vencendo iria 14. 14, e aí, pelos critérios, também, como ele tem 0 ponto, se ele fizer 1-0, ele... Fica no mesmo saldo do Grêmio. No mesmo saldo do Grêmio, e também o mesmo número de vitórias? Não, daí no número de vitórias igualaria o Grêmio, mas no número de gols marcados, o Grêmio tem 11, mas se o Fluminense fizer 1-0, o Flu ficaria com 9 gols. 9 gols. Ficaria com 2 gols a menos de... A menos do que o Grêmio, quer dizer... Só se vencer por 2. Aí seria bom um empate, porque os dois estão na frente do Inter já, né? Para o Grêmio vai torcer pelo empate nesse jogo. Para nenhum dos dois avançar. Isso, então acho que... para a dupla Grenal, nesse momento, os empates dos outros jogos vai ser importante, porque sempre vai tirar... cada um vai somar um ponto só, cada um vai deixar 2 pontos. E nessa rodada em particular, tropeço do Cruzeiro, tropeço do São Paulo, foram ótimos resultados para a dupla Grenal. O que não foi bom para o Internacional foi o Chapecoense. Não, o Chapecoense ganhando passou pelo Internacional. Passou pelo próprio Internacional. Vamos à classificação? Vamos lá à classificação. Olha, mas o rapaz está dizendo que é só depois dos comerciais que o senhor pode dar a classificação. Vamos nessa então, vamos falar depois dos nossos apoiadores culturais, da classificação do Brasileirão 2015 e também dos resultados do futebol gaúcho e também das categorias de base do Anilado e da UJR.